Então, queridos, nosso quinto estudo, hoje nós vamos tratar sobre Manassés. Na semana passada, nós falamos sobre Acais. Acais é o avô de Manassés. E nós falamos que Acais cometeu um erro muito grave com relação ao culto do Senhor. Nós falamos que Acais, ele caminhou para o lado do pragmatismo, ou seja, aquilo que dava certo ele adotava. E ele percebeu que algumas nações pagãs, estavam adorando outros deuses, estavam se tornando fortes e poderosas, e aí ele seguiu o mesmo caminho desses povos. E hoje a gente vai tratar sobre o seu neto. Então, se na semana passada a gente falou sobre pragmatismo, hoje a gente vai falar sobre idolatria, arrependimento e reforma. E aí, já adiantando até o final, é mais ou menos um resumo um pouco daquilo que acontece na nossa vida. Éramos, por natureza, idólatras, nos arrependemos e temos que fazer uma reforma. Isso acontece na nossa conversão. Mas a verdade é que isso também deve acontecer quando a gente se sonda e percebe que no decorrer da nossa caminhada a gente tem se afastado de Deus, certo? Então, 2 Crônicas 33, vou pedir para o Orlando ler para mim, Orlando, do 1 ao 20, pode ser? Obrigado, Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, diante dos filhos de Israel, pois tornou a executar os autos de Ezequias, seu pai havia derribado, levantou o altar para ajudar a Aramis e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus, e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Simon, adivinhava pelas nuvens, era goleiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei de Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus e seus pais. Fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe as súplicas e o fez voltar para Jerusalém ao seu Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, ele ficou mudo fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses dos cães e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade.
Ele falou ao altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações gratas e ordenou ajudar, serviço ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Jesus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração a seus Deus, e as palavras dos fidéis que lhe falavam no nome do Senhor, Deus de Israel, estes estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração, como Deus se tornou favorável para com ele. Todo o seu pecado, a sua transgressão, os lugares onde ele ficou alto, e colocou postos vivos antes de se humilhar. Este tudo está na história dos reis. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, queridos. Até aqui. Como eu disse, a gente vai tratar hoje, com vistas à vida de Manassés, esse tema sobre idolatria, arrependimento e reforma, ou mudança, né? Mas reforma ficaria melhor. A gente leu aqui um resumo de toda a história de Manassés. E é claro que a nossa história, ela também tem certas particularidades. E são essas particularidades que fazem da nossa história a nossa história. É verdade que a gente pode ter semelhanças com os nossos irmãos. Nós podemos ter pontos de contato com os nossos irmãos e até de similaridades. Mas a nossa história é nossa, ela é única, melhor dizendo, ela é específica e assim também é a nossa vida espiritual. Então você percebe que a vida do avô de Manassés foi uma coisa, a vida do pai foi outra, a vida do bisavô foi outra, ou seja, uma história, uma sequência, né, de vida espiritual diferentes, porque cada um respondia de acordo de uma maneira para com Deus. Então, a única coisa, na verdade, que todos nós temos por igual, é que somos pecadores e que somos salvos pela graça em Jesus Cristo. Mas o restante, cada um tem a sua especificidade, a sua particularidade, que nos identifica, e a gente vai avaliar hoje a vida de Manassés, para que a gente possa ter uma ideia desse tema. Idolatria, eu poderia colocar pecado, mas eu botei idolatria, arrependimento e reforma, ou mudança de vida. Então, falar um pouquinho aqui dos antecedentes de Manassés. Uzias era o seu tataravô, só você voltar alguns capítulos que você vai ver, Uzias, e Jotão, bisavô de Manassés. Eram reis bons, reis que fizeram a vontade de Deus, contudo, do avô de Manassés para frente, que é Acais, que a gente estudou na semana passada, o camarada do pragmatismo, que aceitava tudo que funcionava. A gente deu o exemplo aqui, né, da galera que fica pulando de religião em religião, de igreja em igreja, aonde está dando certo ele vai atrás porque ele é pragmático, ele quer estar onde está dando certo. E ou os pastores que trazem para dentro dos cultos tudo que está dando certo nas outras igrejas, porque ele é pragmático, ele quer aquilo que dá certo. Então, Acais, avô de Manassés, vem e quebra a sequência, né, do bisavô e do tataravô, Uzias e Jotão, que eram tementes ao Senhor. Acais corrompe toda a religião, bagunça tudo, mas Ezequias, pai de Manassés, quando começa a reinar, depois os irmãos voltam um capítulo lá e lê, ele faz uma reforma, ele tira aquelas práticas idólatras do povo de Israel, do culto, ele abandona os pecados do seu pai Acais, né, do pragmatismo, e volta para os caminhos do Senhor. Esse é Ezequias, aquele que nós também comentamos um pouco na semana passada. Conduz o povo de volta a Deus, mas quando dá 40 anos de idade, quando Ezequias tem porventura por volta de 40 anos de idade, pastor Hamilton até comentou aqui na semana passada, ele fica doente. E aí Deus manda um profeta dizendo que ele ia morrer, ele clama, pede por misericórdia, pede mais uns anos, Deus dá 15 anos de vida a ele. E o próprio pastor Hamilton comentou aqui na semana passada que esses 15 anos de Ezequias, na sua grande maioria, só serviu para ele fazer besteira. Ele abre os tesouros da casa do Senhor e mostra para a Babilônia. Diz os teólogos que o intuito dele era se ensoberbecer, aparecer, né, se mostrar para as outras nações, a riqueza, e aí Deus manda o profeta voltar lá e falar, olha, daqui a uns anos tudo isso que você mostrou, a Babilônia vai vir e vai tomar, a Babilônia vai vir e vai levar.
E aí, claro, a gente poderia fazer algumas aplicações aqui com relação à nossa vida, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente abre, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente compartilha. A gente tem que tomar cuidado, mas não é esse o meu intuito, mas fica a dica aí. E aí, nesses 15 anos também nascem o Manassés, certo? Nesses 15 anos que Ezequias pediu a mais a Deus. Deus deu. E nesses 15 anos, é claro, ele não termina, Ezequias não termina totalmente ímpio, não, ele se arrepende, mas algumas coisas não tinham mais como remediar, tanto a impiedade do seu filho, quanto a invasão da Babilônia que aconteceria no reinado do seu filho Manassés, certo? Manassés, como eu disse, a gente leu aqui, o Orlando leu, começou a reinar com apenas 12 anos de idade, e seu reinado é o mais longo da história de Judá, ficou 55 anos, está logo no versículo 1 ou 2 que o Orlando leu. Como seu pai morreu muito cedo, ele não teve tempo para aprender, não teve tempo para conhecer as consequências da idolatria do seu avô, Acais, e aprender com seu pai Ezequias a fidelidade a Deus e quão importante foi ter se afastado do pragmatismo do seu avô Acais. Então, Ezequias morre muito cedo e Manassés passa a reinar sozinho. Ele fica, na verdade, os 10 primeiros anos, ele reinou 55 anos. Na verdade, os 10 primeiros ele até reina junto com seu pai, certo? Mas seu pai já estava muito idoso, seu pai já estava bem cansado, perdido, mesmo estava um pouco confuso. Como eu disse, apesar de ter se arrependido, Ezequias estava vivendo uma fase de fraqueza, e aí ele não pega uma fase muito boa do seu pai, e provavelmente, a Bíblia também não diz, mas provavelmente ele voltou às práticas do seu avô, não do seu tataravô e bisavô, porque a gente acabou de falar aqui que Jotão e Uzias eram fiéis ao Senhor. E aí, como o pior rei de Israel, um dos piores, se não o pior rei de Israel, Manassés faz tudo que não deveria e chega ao ponto da Bíblia dizer que ele não apenas copiou os deuses pagãos, mas ele foi além, ele zoou tudo. O texto diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das possessões diante dos filhos de Israel. Aí no versículo 9 diz assim: Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ele foi tão longe, ele foi tão ao fundo do poço, que ele excedeu o pecado das nações que Deus tinha expulsado dali. Se Deus abominava o que aquelas nações fez, imagina a que ponto Manassés chegou. Então Manassés faz uma contra-reforma, né? A palavra contra-reforma nos lembra a reforma protestante. Lutero fez a reforma, a Igreja Católica, vendo que estava perdendo espaço e que estava perdendo campo, fez uma contra-reforma, e aí a gente estuda um pouquinho na escola. Então ele faz uma contra-reforma, está lá no versículo 3, edificou os altares, derribou aquilo que seu pai tinha feito e levantou altares a Balaíns, fez postes ídolos, se prostrou diante do exército dos céus, ou seja, fez tudo que não devia. Mais na frente, o texto diz que ele queimou os seus filhos aos ídolos. O texto diz que ele consultou feiticeiros, médiuns, necromantes, e aí de novo, trazendo para os nossos dias de hoje, eu fico assustado quando alguns crentes, não estou dizendo aqui, queridos, não estou botando Deus numa caixa e limitando-o, dizendo que ele não pode fazê-lo, porque ele pode, mas eu fico assustado quando eu vejo alguns crentes correndo atrás de algumas igrejas que supostamente tem a irmãzinha fulana de tal que revela, o irmãozinho fulano de tal que revela. Queridos, isso é adivinhação. Adivinhação nunca fez parte do cristianismo. O cristianismo é palavra de Deus, o cristianismo é Bíblia. Toda a revelação foi cumprida na vida de Jesus e na cruz. Eu fico assustado quando alguns irmãos ficam pulando de igreja em igreja ou visitando alguns cantinhos que, ao meu ver, mais parecem terreiros e mais parecem práticas ocultistas, em busca de adivinhação e de profetadas, sendo que a gente já tem toda a palavra de Deus suficiente para a nossa vida espiritual. Então é isso que ele faz. Se a gente ler lá o Salmo 106, o Salmo 106 vai dizer que queimar seus filhos era o mesmo que oferecer ao demônio. Salmo 106, 36 e 37. Salmo 106, 36 e 37 diz assim: deram culto a seus ídolos,
os quais se lhe converteram em laço. Então, a primeira coisa que o ídolo faz é se transformar num laço para aqueles que o adoram. Depois o texto diz assim: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, o salmista aqui associa que doar, sacrificar o seu filho a um ídolo, a uma entidade, é o mesmo que dar e sacrificar para demônio. Outra coisa interessante é que muitos profetas, muitos sacerdotes, pessoas tementes a Deus, foram enviados para alertar Manassés contra o seu pecado. Mas ele, de forma muito terrível, matou muitas pessoas enviadas por Deus. No 2 Reis, capítulo 21, também falando sobre a história de Manassés, 2 Reis 21, 16, diz assim, 2 Reis 21, 16, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, constantemente é sabido que Deus levanta pessoas para nos alertar do nosso pecado, da nossa vida desviada, e constantemente a gente simplesmente tapa os ouvidos e faz vista grossa para aquelas pessoas, às vezes até os ataca, até fala mal das pessoas, porque elas estão revelando as nossas maldades e as nossas corrupções, e era isso que acontecia aqui. Todo homem levantado por Deus, mulher, sacerdote ou pessoa fiel que se opusessem às práticas idólatras de Manassés eram mortos. E o pior, o que torna isso também muito lamentável, é que esse pecado de Manassés era consciente, porque ele tinha ciência da ordem divina. É o que está no texto que o Orlando leu, versículos 7 e 8, diz assim: também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos, porei o meu nome para sempre, e não removereis mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Então, ele tinha ciência da ordem de Deus e da lei de Deus, e ainda assim cometia diversos pecados. E aí, queridos, eu falei no início que a gente ia estudar hoje sobre idolatria ou pecado, arrependimento e reforma, que isso aponta para as nossas vidas, quando a gente se converteu a Cristo. Mas Manassés, antes da nossa conversão, ou até mesmo quando a gente se afasta de Deus e volta à lama, volta ao chiqueiro, Manassés é a representação do ponto mais baixo que o ser humano pode chegar sem Cristo e sem Espírito Santo. Manassés é isso. Manassés ele representa, ele tipifica a mim e a você sem o Espírito Santo ou afastado da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu nunca cheguei a esse ponto. É verdade, mas a depravação é total. E se Deus permitir, todos nós chegamos ao ponto que Manassés chegou, de se tornar a pessoa mais vil, mais depravada, mais maligna que a Bíblia relata com relação ao desviar-se da presença de Deus. Então, cuidado. Eu disse que a história de Manassés representa a nossa história de conversão. Mas a história de Manassés, ou melhor, ele, no período de afastamento de Deus, também aponta para mim e para a tua vida sem Cristo, ou quando a gente se afasta dele. O ser humano é maligno. Sem Cristo, quem conduz os desejos, as vontades, os pensamentos do ser humano é a carne, o diabo e os seus anjos. Então, infelizmente, só sai coisa ruim. Graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que o Espírito Santo vem e muda a nossa vida. Porque senão, queridos, seríamos todos nós a semelhança de Manassés. Certo? E aí, caminhando, eu ia falar agora dos caminhos de Deus. Apesar de todos esses pecados de Manassés, assim como apesar de todos os meus e os seus pecados, todos eles, não somos melhores do que ninguém, certo? Podemos perceber que Deus tinha planos maiores e melhores para a nação de Israel e para o próprio Manassés, certo? Então Deus castiga, Deus disciplina, Deus vem com a mão de poder mesmo e pesa a mão sobre Manassés, de maneira que ele não
ouviu, ou melhor, ele ouviu, mas não obedeceu às ordens de Deus por meio dos seus profetas, agora teria que se dobrar por meio de um exército inimigo e por meio de uma opressão que Deus usaria sobre a vida dele, sobre a vida de Israel. Então Deus já havia dado instrução, Deus já havia enviado profetas, inclusive diz a história que o profeta Isaías foi cerrado ao meio por Manassés, certo? Isaías morre no reinado de Manassés, e segundo a história, não tem versículos na Bíblia que afirmem isso com clareza, mas que numa dessas enviadas de Deus para ir lá e exortar e chamar a atenção de Manassés, Manassés pega Isaías, corta ele no meio e mata o profeta Isaías. Se você for lá em Hebreus, vai dizer que homens dos quais o mundo não era digno, tal, foram cerrados ao meio, mas não fala de Isaías, não fala de Manassés, mas diz que sim, homens de Deus dos quais o mundo não era digno foram cerrados ao meio, e a história diz que Manassés fez isso com o profeta Isaías. E aí você pensa, né, este homem que fez tudo isso, acorda numa manhã com o exército babilônio na sua porta, é levado cativo, e lá a poderosa mão de Deus o quebra, o mói, o faz barro de novo, o destrói, o humilha, coloca ele no lugar dele e mostra que Deus era soberano e que a profecia que ele havia dado um tempo atrás estava se cumprindo, e que ele era, inclusive Deus, para mover até inimigos contra o seu povo, se o seu povo não pudesse ouvi-los. E aí a gente percebe que o que fez Manassés e Jerusalém, Judá, perder a guerra, não foi a força da Babilônia, ainda que o fossem fortes e tivessem um grande exército, foi desobediência a Deus. Somente isso que fez com que eles perdessem a batalha. E de novo, com relação à nossa vida, não muda nada, mesmo. Muda nada. Ah, Satanás tem o poder dele? Tem, a gente não deve menosprezar Satanás. Satanás tem seus anjos que estão ao nosso derredor, aguardando só uma oportunidade? Tem, mas na maioria das vezes Satanás tem sucesso na nossa vida, não porque ele é mais forte que o nosso Deus, né? Já disse isso aqui 300 vezes, não é aquela imagem de Facebook que Deus está fazendo queda de braço e de vez em quando Deus dá um mole, Satanás vence a queda de braço e vem contra a nossa vida. Não é isso. Na maioria das vezes a nossa desobediência, a nossa negligência, a nossa displicência dá oportunidade para que Satanás nos vença e nos derrote na tentação, na provação, em todas as coisas que ele é expert em fazer. Então, cuidado com isso. Não existe essa luta, não existe essa força toda. Ele tem sim poder, é um ser espiritual, né? A gente não menospreza, mas a gente também não... Abençoado, né? Testando a buzina. Está testando. Isso aí é para vocês imaginarem o que acontece quando a gente faz carreata, todo mundo buzinando. Aí se o pastor não está num dia muito bom, igual eu hoje, fica revoltado, esses crentes tocando buzina na minha porta. Então, queridos, para fechar esse ponto, os caminhos de Deus são infalíveis, são inesperados. Tá por conta mesmo. Tá puro não, gente. Não tá sozinho não, ele. Tá sozinho não. Vamos orar pela vida desse motoboy, coitado. Deve estar rodando para entregar alguma coisa a hora, já está revoltado. Então, queridos, voltando para cá. Então, fechando esse ponto, você vê pecado, desobediência, uma história totalmente desviada da presença de Deus, uma família completamente passando por momentos de altos e baixos, um filho que não aproveitou e não deu sequência nos bons exemplos do seu pai, mas a gente chega num Deus soberano que faz o que ele quer, quando ele quer, como ele quer, e de uma forma louca e inesperada, ele vai regenerar, ele vai dar uma nova chance, ele vai reformar o pior de todos os reis de Judá. O pior. Então, queridos, vamos tratar agora do arrependimento de Manassés. O Orlando leu e provavelmente os irmãos acompanharam. Já no versículo 18, né? Já no versículo 18, não.
já no versículo 10, a partir do 10, né? Diz que eles não deram ouvidos, foram presos. Aí no 12 diz que ele, angustiado, suplicou ao Senhor. E aí a gente começa a perceber que a disciplina de Deus e que alguns castigos nos quais nós passamos, eles são muito pedagógicos, não é verdade? Não sei você, mas eu já passei por algumas experiências complicadas, né? E eu creio que, no final, posso dizer que elas foram mais benéficas para a minha vida do que se elas não tivessem acontecido, porque serviram como pedagógicas. A dor, o sofrimento, a pancada, o aperto, a pesada mão de Deus sobre a minha vida fez com que eu entendesse de forma pedagógica, que eu aprendesse no momento da dor quem era um Deus todo-poderoso e quem eu era, miserável, pecador, afastado e cometendo as mais diversas besteiras, afastados de Deus. Jura que ele não vai desistir? Rapaz! Então, faltando 6 anos para o fim do seu reinado, realmente a profecia de Deus se cumpre. Babilônia vem, invade, saqueia todo o templo, leva preso o rei e todo o restante do povo, deixa a cidade em ruínas, destruída. Manassés dormiu, o rei, arrogante, soberbo e prepotente, e acordou escravo, humilhado, preso, tendo que se humilhar. E aí, no momento da aflição, ele não, parecido com muitos daqueles que nós conhecemos, mas infelizmente, muitos daqueles que nós conhecemos, muitos dos que nós conhecemos, eles pedem oração, correm para Deus no momento de dificuldade, mas logo em seguida eles vão embora. Manassés faz isso. No momento de aperto, quando ele viu que os falsos ídolos, que os falsos deuses, quando ele viu que toda a sua idolatria não adiantou de nada, que não serviu para nada, que não cooperou em nada com ele, ele simplesmente pega e clama ao Deus Todo-Poderoso. A diferença aqui é que Manassés faz um clamor sincero e persevera em servir ao Senhor. E aí o Senhor, de forma muito bondosa, estende a mão, ouve o clamor, ouve o pedido de perdão, perdoa e muda a sorte de Manassés e a sorte de Jerusalém. Então Manassés faz exatamente como aqueles pessoas que nós conhecemos nos dias de hoje. Vivem fazendo tudo de errado e completamente afastados do Senhor, mas quando o calo aperta, eles correm. Ah, pastor, então, o que eu faço? Queridos, assim como Manassés, algumas pessoas podem, no momento do aperto, correr para Cristo e realmente permanecerem com Ele. Mas a gente sabe que muitos correm e não permanecem. Então, ele se humilha diante de Deus, persevera na presença de Deus, ele entende que a disciplina de Deus não era uma disciplina vingativa, ainda que a ira de Deus estivesse sendo derramada sobre ele, ainda que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, ainda que ele entende que a disciplina de Deus, ela tem um fim de nos recuperar, de nos restaurar, de nos colocar de pé, de nos amadurecer, de nos dar crescimento. Não é isso que diz Hebreus, no capítulo 12, que diz que o pai disciplina um filho a quem ama, e que no início a disciplina não parece boa. Hebreus capítulo 12, no versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Aí lá na frente, no versículo 11, diz assim: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Claro, ninguém gosta de ser disciplinado, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Ou seja, esse é o intuito de Deus em nos quebrar. Esse é o intuito de Deus em nos quebrar, em nos humilhar, em nos permitir que a gente vá ao pó, coloque a nossa cara no pó, para que a gente lembre que somos dependentes dele, somos servos dele, somos limitados, somos carentes dele, e se não for a graça dele, pode ter certeza que a gente vai fazer igualzinho a Manassés. Então, o ponto fundamental aqui de Manassés, no seu arrependimento, é que ele reconheceu que Deus era dono de todas as coisas e que tudo que ele estava fazendo só tinha levado ele de mal a pior. Então, a santificação, né, tanto na vida de Manassés como na nossa vida, é um aprendizado.
Um aprendizado que eu já falei muito sobre isso aqui quando a gente fez aquela série sobre santificação. É um aprendizado que nos ensina a maneira de falar, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de cultuar, a maneira de amar ao próximo, a maneira de se relacionar com as pessoas, a maneira de lidar com aqueles que estão à nossa volta. Isso é santificação. Por isso que é um processo, né? Essa semana eu falava com um primo meu que se converteu depois de muitos anos de ocultismo, inclusive fez sacrifícios, foi muito envolvido mesmo em ocultismo, e aí ele dizendo que conversando com um colega dele cristão, e o colega dele era dessa linha de que o crente, uma vez regenerado, tem que ser santo, não há mais pecado. Ele falou, olha, aí ele começou a compartilhar comigo aquilo que ele falou para o colega, né? Eu falei, rapaz, você está completamente certo, e o pior é que esses, claro que não são todos, mas infelizmente esses irmãos que arrotam muita santidade, que se dizem muito superiores, muito poderosos, que dizem que não, que resistem totalmente a qualquer tipo de pecado, enfim, são os que geralmente provocam os maiores escândalos no meio do povo de Deus, os maiores escândalos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa pecaminosidade, não concordar com elas, não se acomodar nelas, mas reconhecer para que Deus venha tratar na nossa vida, para que a santificação opere de forma eficaz, principalmente nos pontos mais deficientes da nossa vida, nos pontos mais difíceis da nossa vida, e para que Deus, de forma muito poderosa, venha mudar a nossa circunstância como um todo. Porque se isso não acontecer, repito aquilo que eu tenho falado aqui com muita frequência, já falei isso mais de 100 vezes, a gente tem vivido uma religiosidade vazia e a gente tem que repensar o nosso cristianismo, porque não dá, certo? E aí, para a gente partir para o final, consequências ficam. E aí, Manassés foi sincero, se arrependeu de verdade, mas o seu arrependimento não foi totalmente eficaz. Consequências ainda ficaram, problemas ainda restaram, e ele teve que lidar com isso e carregar essas consequências até o dia da sua morte. Foi salvo, pastor? Sim, creio que sim. Mas as consequências ficaram, tanto é que apesar de novo dos seus sinceros esforços, o próprio texto que o Orlando leu diz que ele destruiu os ídolos, que ele reformou o culto, inclusive ele obrigou o povo, ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. O texto diz que o povo, a partir daí, somente sacrificava ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Então não fez mais que a sua obrigação. Mas também, se você continuar lendo, você vai ver que Amon, que vem depois dele, seu filho, faz tudo errado de novo. Tudo errado, porque provavelmente o maior período de exemplo que Manassés deixou para o seu filho foi um exemplo terrível. Se arrependeu no final de sua vida, nos 45 do segundo tempo, e já estava, entre aspas, tarde demais. Para a salvação não foi tarde demais. Para a recuperação não foi tarde demais. Mas para consertar toda a besteira que tinha feito, para consertar todas as consequências do seu pecado, algumas coisas não foram possíveis. Somente em Josias, e aí está no capítulo 34, seu neto, o estrago feito por Manassés vai ser totalmente corrigido, certo? A idolatria, o afastamento de Deus vai ser completamente corrigido pelo neto de Manassés. Então, queridos, para a gente concluir, Deus continuamente, nos tem, por meio da sua palavra, nos ensinado a reconsiderar os nossos caminhos. Quer a gente tenha 30, 40, 10, 5 anos de cristianismo, meses de cristianismo. Deus sempre está nos chamando. Eu disse no início que esse tema a gente ia tratar sobre idolatria, arrependimento e reforma. Eu disse que isso geralmente acontece no início da nossa caminhada. Mas nada impede que no meio da nossa caminhada a gente se veja nessa situação. Uma situação idólatra, numa situação de esfriamento, numa situação de afastamento, numa situação de cansaço, numa situação de desânimo, e aí é necessário que a gente siga o mesmo processo. Idolatria, pecado, esfriamento, arrependimento, reforma, novidade de vida, mudança. Esse é o processo que Deus nos chama a fazer continuamente. É claro que o ideal é que com o passar dos anos a gente crie uma casca,
a gente cria uma armadura, né? Ou a nossa armadura fique mais ajustada, para que a gente não precise ficar nesse ciclo, né? Pecado, arrependimento, reforma, pecado, arrependimento, reforma. É claro que esse ciclo não é bom, mas também é ideal que a gente faça uma autoavaliação nossa, que a gente seja crítico, autocríticos e avalie se a gente precisa refazer esse processo de arrependimento e reforma, arrependimento e mudança. Não é o próprio apóstolo João, lá na carta de Apocalipse, carta às igrejas, que diz, olha, lembra-te de onde tu caíste e volta. Lembra de onde caíste e volta. Então, o ideal é que não caiamos. O ideal é que esse ciclo, com o passar dos anos, se torne cada vez menor. Cada vez menor. Eu digo isso porque eu sei que é assim. Quando a gente chega na igreja, a gente está muito empolgado, a gente está muito animado, a gente está muito fervoroso. Mas com o passar dos anos, as coisas vão se tornando normais. A gente já é crente há alguns anos, a gente já conhece o culto há algum tempo, a gente já conhece a Bíblia, a gente já viu Deus agir de forma poderosa no começo da nossa vida, mas talvez agora Deus já não opere de forma tão evidente, até porque já somos crentes, a nossa vida já está meio ajustada, então Deus não opere mais de forma milagrosa. Talvez Deus esteja num período de tranquilidade para conosco, e aí a gente começa a caminhar para esse desânimo, para esse afastamento, para essa morosidade, para essa religiosidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Um crente, quando ele amadurece, e eu ouvi isso uma vez, eu ouvi isso do pastor Hidauro, porque eu estava vivendo isso. O crente, quando ele amadurece, ele entende que a gente não vive de momentos e de circunstâncias. Tem gente que vive de festa da Empim, tem gente que vive de festa da alegria, tem gente que vive de congresso. A gente não vive de circunstâncias. A gente vive de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A gente vive da presença do Espírito Santo que habita em nós. Independente se a gente está numa fase super boa ou uma fase não tão boa. Independente se a gente está numa fase super poderosa ou se a gente está numa fase normal. O crente maduro, ele entende. Ele entende que ele não precisa ver, sentir, nem estar vivenciando nada muito maravilhoso para entender que Deus é com ele, que ele é salvo, que ele é um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, Deus continuamente nos ensina, por meio da palavra, reconsiderar o caminho. Então, queridos, não despreze a voz do Espírito Santo quando ela te chamar para repensar o seu caminho, para repensar a sua história e o seu momento que você está vivendo para com Deus, certo? Independente dos nossos pecados, assim como foi com Manassés, e da nossa consciência de indignidade, que às vezes, já falei isso aqui também tantas vezes, a gente peca tão feio, às vezes a gente cai tão feio, que a gente se sente muito indigno, mas quando a gente se arrepende de forma sincera, de forma real, Deus é poderoso, queridos, poderoso para ouvir, se inclinar e perdoar as nossas falhas. Mudou a vida de Manassés, como eu disse, né? Ainda que eu não me ache melhor do que Manassés, o meu pecado é tão maldito quanto o dele, e eu iria para o inferno exatamente como ele, se eu não me arrependesse. Ninguém aqui deve ter chegado na prática aos crimes e aos absurdos que Manassés. Contudo, se houve arrependimento para Manassés, se houve perdão para Manassés, se houve perdão para o apóstolo Paulo, né? Quem viu o filme aí conseguiu entender um pouco isso, perdão para um perseguidor. Imagina, a gente no filme, né? Vou contar. Não, até porque é algo prático, é algo fácil, é algo, não é mistério. No filme, quando o apóstolo Paulo chega ao céu, ele encontra com aqueles que ele perseguiu. Imagina Manassés chegando ao céu e encontrando aqueles que ele perseguiu, encontrando seus filhos que ele mandou matar, que ele entregou para queimar. Tem noção? A gente não consegue, né? A nossa mente, ela é tão limitada que a gente fica revoltado, a gente fica assim, como isso? Como pode? Mas estão no mesmo céu agora. Estão na presença do nosso bom Deus. Como isso? Está lá, Paulo e Estevão, na mesma glória. É assim que Deus faz. Então, queridos, independente do seu pecado e do momento que a gente tem vivido, que você tem vivido, que eu tenho vivido, Deus está sempre pronto a mudar a nossa história, a nos perdoar e a nos reerguer. Então, por mais doloroso, por mais humilhante que seja, repensar a nossa vida e mudar a nossa trajetória, o arrependimento é sempre o melhor caminho. É doloroso, é humilhante, é vergonhoso em algumas situações, mas é sempre o melhor caminho. E o arrependimento, para a gente fechar, sempre virá, se for o verdadeiro arrependimento.
acompanhado de atos que tentam corrigir a falha cometida. Manassés tentou. Ah, pastor, conseguiu tudo? Não. Mas o arrependimento dele veio junto com atitudes e também com o abandono das práticas anteriormente cometidas. Então, vou repetir, por mais doloroso e humilhante que possa ser, o arrependimento é sempre o melhor caminho. E ele sempre vem acompanhado de atos de correção e abandono do nosso pecado. Bem?